E quero dizer que vou organizá-las nesses 7 eixos que, para nós, são fundamentais, porque eles representam um novo ciclo de desenvolvimento para o qual nós estamos construindo as bases, que é uma clara política de desoneração. Pode chamar reforma tributária, e eu prefiro chamar de desoneração. Porque, se a reforma tributária não ensejar o acordo, nós iremos por partes. O que nós temos clareza é que, sem reduzir o custo tributário, sem torná-lo o mais próximo dos custos tributários dos países que concorrem conosco, nós não seremos competitivos. É muito clara a nossa visão e é simples, bem simples. Ocorre que, junto com a questão do custo tributário, vem a da robustez fiscal. Então, eu quero dizer também aqui que nós sempre oraremos a questão da desoneração com os dois focos que nós temos de dar a ela. Um, que é a redução do custo da indústria, e o outro, que é a robustez fiscal do país. Eu quero dizer que nós fizemos todo o processo de desoneração e nós achamos que ele não comprometeu a robustez fiscal, como querem alguns, que dizem que nós não podíamos ter feito. Dois, nós assumimos um compromisso com a questão do crédito em condições similares, ou, do ponto de vista do país, aquelas condições que viabilizam o investimento de médio e longo prazo. Então, subsidiar o crédito não é subsidiar o crédito, é garantir um crédito competitivo. É isso que nós assumimos. Nós assumimos uma política de compras governamentais que assegure as mesmas condições que vigem no resto do mundo, onde tem o Buy America, Buy França, enfim, em todos os países do mundo, nós assumimos uma política de compras. Achamos que retomar, renovar, modernizar cadeias produtivas, muitas vezes passa por políticas de compras, tanto na margem de preferência quanto na de conteúdo local, bastante claras. Terceiro, eu assumo aqui também o nosso compromisso com a questão da educação. Quarto, nós continuaremos perseguindo investimentos em infraestrutura. E agora é fundamental saber que nós daremos prioridade ao investimento em banda larga, conectividade e universalização da internet. Quinto, o Brasil sem burocracia. Nenhum país do mundo chegou a transformar-se numa nação desenvolvida sem romper com as amarras do período do Estado anterior. Eu não estou falando aqui de Estado mínimo, não. Eu não acredito, acho Estado mínimo uma loucura. O dia que me falarem sobre Estado mínimo, eu vou contar a história que eu sei sobre a NSA, que está criando um setor, é óbvio, é a NSA imensa, com 39 mil empresas, mas é um setor que quem fomenta é o Estado americano, e fomenta Big Data, grandes softwares, não é só do ponto de vista assim, conspirativo da espionagem, não, é como criar uma indústria da defesa, um complexo industrial militar da defesa, criaram um complexo industrial da informação, da mesma forma. Então, é uma ingenuidade supor que isso significa Estado mínimo, nem tampouco Estado máximo. Significa um Estado eficiente, um Estado com uma capacidade de gestão e de governança
que dê a ele os instrumentos. Daí, porque eu concordo com vocês nas 42 propostas, que tem de colocar o CNDI junto com o nosso, lá, Câmara de Gestão. Tem de criar um órgão perto da presidência, sim. Concordo com vocês. Se vocês olharem as condições que nós enfrentamos a crise agora, com as condições que nós enfrentamos a crise no passado, vocês vão ver várias coisas muito interessantes. Primeiro, nós enfrentamos a crise hoje com fundamentos sólidos no que se refere ao câmbio. Nós enfrentamos com a taxa de juros, tá? É real, ex ante, pode olhar ex post também. A menor taxa de juros, ex ante e ex post, nos últimos, tem um ano, que é 2011, que ela dá uma levantada, mas 12, 13, 14, ela é uma das mais baixas do histórico. Não tem nenhuma mais baixa do que elas, nenhuma. Além disso, nós enfrentamos esse processo com um conjunto de medidas para impedir que a crise significasse uma deterioração das relações sociais e, portanto, políticas do país. Não ter desemprego, ou seja, se eles desempregaram 60 milhões de pessoas de 2008 para cá, nós contratamos 11 milhões e meio de pessoas no Brasil. Nós enfrentamos a crise sem desempregar. Eu considero, e quero falar aqui sobre uma questão rapidinha, da energia. Porque eu escutei a história do shale gas. Então, eu quero só fazer uma vírgula. Eu acho que é um fator de competição violento para os Estados Unidos apropriar-se do gás, do shale gas, do gás de xisto, a $4 e 1 milhão de BTU. Concordo. Alto negócio. É como se eu apropriasse do preço do pré-sal a custos nacionais, e não querendo cobrar o meu petróleo a preços internacionais. Porque vamos fazer só uma continha rápida? Quanto é que a Alemanha paga pelo shale gas? Pelo gás. Paga $10, 1 milhão de BTU. Quanto paga os Estados Unidos? Não chega a 4, está 3,97 ou 3,67. Uma coisa assim. A diferença disso é o fato que os Estados Unidos proíbem a exportação de shale gas, como proíbe a exportação de petróleo bruto. Eles apropriam o diferencial de competição para si mesmos. Nunca vi ninguém nos Estados Unidos, uma opção de gente protesta, fala, etc. Há uma briga danada. Mas, até hoje, a única coisa que passou é que eles fizeram uma exportação, se eu não me engano, para o Japão. Agora, o preço praticado internamente não é o preço do mercado internacional de gás, porque o preço internacional de gás, me desculpem, não é $4 1 milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o 1 milhão de BTU. Então, vamos devagar com as relações entre o preço dos insumos aqui e os preços de lá fora. A gente, se fizer para fazer a mesma coisa, sabe o que a gente tem de fazer para fazer a mesma coisa? Também tomar as mesmas medidas. O que não é possível é comparar coisas que têm medidas diferentes. Aqui no Brasil, todo mundo quer indexar o preço do petróleo ao Brent ou ao WTI. Pergunta se eles indexam o preço do shale gas ao preço internacional, tanto no mercado asiático como no europeu. Não indexam, não. Então, eu só queria fazer essa observação, porque o shale gas é considerado um dos maiores fatores de competitividade da indústria americana. Comparemos o comparável. Muito obrigada.